Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando o livro de Romanos. Estamos estudando o capítulo central desta carta de Paulo, é o capítulo 3. O versículo 24 é talvez o mais importante deste capítulo, porque nele há três palavras-chaves: justificados, graça e redenção. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Este é o versículo 24 do capítulo 3 de Romanos. Já falamos um pouco sobre a palavra justificado. Agora vamos enfocar a palavra gratuitamente. Mas por que gratuitamente? No Evangelho de João, Jesus disse que seus inimigos o odiavam sem razão. Fomos justificados sem razão alguma, gratuitamente, pela graça. Isso quer dizer que Deus olhou para nós e não viu nada em mim nem em você que o fizesse nos declarar justos. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Este é um bom começo. Esta foi a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Deu para você entender? O apóstolo Paulo colocou da seguinte maneira: nada vem de mim mesmo, tudo vem dele. Esta é a chave do significado da palavra graça. Vou repetir: o significado da palavra graça é as bênçãos e o favor de Deus que foram derramados sobre a minha vida, não porque eu tenha qualquer mérito. Eu não merecia, nem fiz nada para conquistá-los. Nada em mim trouxe as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Deus me abençoou sem razão alguma. Algumas pessoas, depois que compreendem o amor de Deus por elas, acabam achando que se Deus as amou tanto assim, deve ser porque elas têm algum valor. Mas será que é verdade? Deus nos ama porque temos valor, ou o seu amor é exaltado porque não merecemos ser amados? Observe o que Paulo escreveu no capítulo 5. Jesus morreu por nós, por todos os seres humanos, quando éramos ímpios, quando éramos pecadores e inimigos de tudo que vinha de Deus. Quando vemos o tipo de amor com que Deus nos amou, quanto mais entendemos que não fizemos nada para merecer esse amor, mais esse amor é exaltado e mais a graça de Deus é exaltada. Não havia nada em nós que nos fizesse dignos deste amor e desta graça. Por várias razões, isto deixa algumas pessoas desconfortáveis. O evangelho pregado na mensagem-chave da carta de Paulo aos Romanos choca com o que normalmente queremos. Vai de encontro ao nosso ego. Em geral, somos todos ególatras, vamos dizer assim. Existe muita gente que sofre de egocentrismo. Eu conheci gente assim que, inclusive, tinha orgulho de ser egocentrista. Na verdade, tinha convicções de suas ideias egocêntricas. Infelizmente, mais convicção do que muito crente por aí, sabe? O egocentrismo pode ser muito sutil. Talvez você não tenha consciência disto, mas, a não ser que Deus regenere nossos corações, podemos ser um destes egocentristas convictos. Por isso, pode ser que tenhamos dificuldades para aceitar esta ideia de que nada vem de nós e de que tudo vem de Deus. Aprendi uma coisa: nosso valor não se baseia no que fazemos ou deixamos de fazer. Na verdade, nosso valor se baseia na palavra justificado. Sabe por quê? Porque ela mostra que temos valor. A justificação manifesta nosso valor, nos declara justos. É isto que significa a palavra justificado. Deus declara que você e eu temos valor porque Jesus Cristo morreu na cruz para isto. Jesus Cristo morreu na cruz para que Deus pudesse declarar que temos valor. Sem a cruz de Cristo como base, Deus não poderia declarar nosso valor. Sem razão alguma, ele nos declarou valiosos por causa da morte de Jesus na cruz. Este é o significado da palavra graça, e é isto o que a palavra gratuitamente quer dizer. A terceira palavra, muito importante no versículo 24, é a palavra redenção. Se você participou dos estudos do Velho Testamento, deve se lembrar do estudo do livro de Ruth.
este livro conta uma linda história de amor que ilustra o significado da palavra redenção. Redenção significa comprar ou trazer de volta. Significa recuperar. Se você comprar uma passagem de avião e depois desistir da viagem, vai querer recuperar o seu dinheiro. Você comprou da empresa aérea, mas quer que a empresa aérea compre de volta de você. Esta palavra apareceu pela primeira vez no Velho Testamento em uma lei. Se uma mulher como Ruth, que era gentil, se casasse com um judeu, ela seria considerada participante da família de Deus como uma escolhida. Mas se o seu marido morresse e ela não tivesse filhos, ela seria excluída do povo de Deus. Deus não achou que isto fosse justo e por isso determinou uma lei registrada no livro de Deuteronômio, capítulo 25, que permitia que esta mulher se casasse com um parente do seu falecido marido. Para isto, ela deveria dizer a ele que desejava que ele fosse o seu remidor ou redentor. Este homem deveria ser parente do falecido marido. Ele deveria desejar e ter condições de ser o redentor dela. Se ele se decidisse por isso, deveria procurar o sacerdote, que tinha em seu poder um rolo selado com todas as dívidas da mulher. O sacerdote só poderia abrir o selo depois que o pretendente dissesse que tinha intenções de redimir a mulher. Quando ele fizesse isto, o selo seria quebrado, o rolo aberto, e eles descobririam quanto esta redenção custaria para o homem. Neste sentido, aquele parente comprava a mulher de volta para a família de Deus, casando-se com ela. Ele a comprava pagando todas as suas dívidas e a trazia de volta através do casamento. Esta é a história do livro de Ruth. Boaz foi o parente do falecido marido de Ruth que se casou com ela. Ele comprou e trouxe Ruth de volta através do casamento, e deste casamento nasceu Obed, que foi o avô de Davi. Ele pertence à genealogia de Jesus. Esta é uma história da Bíblia muito bonita, que ilustra o significado da palavra redenção. Afinal, o que significa redenção, hein? Significa que Jesus Cristo morreu na cruz, que este foi o preço da nossa redenção. Ele nos comprou de volta. Lá em Gênesis, lemos que pertencíamos a Deus, vivíamos em comunhão com Ele. Depois do capítulo 3 de Gênesis e da queda do homem, fomos separados de Deus e nos tornamos propriedade do maligno. Por isso, Deus teve que nos comprar de volta. Ele teve que nos resgatar e pagar um preço por isso. Pedro afirmou que não fomos comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, Cordeiro sem mancha nem culpa. É por isso que a palavra redenção foi usada no versículo 24 do capítulo 13 de Romanos. Este capítulo enfoca a morte de Jesus. Se você quer entender o que a morte de Jesus Cristo significou antes e significa hoje, você precisa entender estas palavras. No versículo 25, encontramos outras palavras que requerem nossa atenção. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue. A palavra ofereceu se destaca neste versículo. Deus queria que todo mundo visse Jesus como a propiciação pelo seu sangue. Esta é mais uma palavra que merece nossa atenção. Propiciação. Algumas traduções trocaram a palavra propiciação por redenção. Já falamos sobre isto. Esta troca é geralmente feita por teólogos que não acreditam no que temos falado sobre o significado da morte de Jesus. A palavra expiação significa a remoção da culpa do pecador, e propiciação é o apaziguamento da ira de Deus. Paulo falou sobre isto na introdução ao primeiro tema desta carta. A ira de Deus foi revelada contra toda impiedade e injustiça do homem. O julgamento é certo. Você tem um problema. É pecador e precisa resolver este problema. A morte de Jesus na cruz afastou a ira de Deus. Hoje este conceito não agrada a muitos teólogos. Eles dizem que isto se parece com aquelas antigas religiões tribais, cuja ira dos deuses tinha de ser apaziguada com sacrifícios. Já falamos sobre isso também. Você não encontrará nenhuma outra religião cujo Deus tivesse oferecido seu próprio filho para apaziguar sua ira. O sacrifício do seu próprio filho foi planejado antes da fundação do mundo. A tradução Septuaginta do Velho Testamento foi feita cerca de 200 anos antes de Cristo. Quando as escrituras hebraicas foram traduzidas para o grego, eles traduziram esta palavra como trono de misericórdia. Isto quer dizer que quando as escrituras foram traduzidas do hebraico para o grego,
A expressão propiciação do trono de misericórdia apareceu em algumas traduções apenas como trono de misericórdia. Deus se estabeleceu como um trono de misericórdia para você e para mim. Precisamos compreender melhor o tabernáculo no deserto e o templo de Salomão. No Santo dos Santos havia uma peça de mobiliário. Era a Arca da Aliança. Na arca estavam as 2 tábuas da lei entregues por Deus a Moisés. Na tampa da arca havia 2 anjos, um de frente para o outro, e isto era chamado de trono de misericórdia e tinha o seguinte simbolismo: entre a lei de Deus, que julga o povo e o condena por não tê-la mantido, e o próprio Deus, existe esse trono de misericórdia. Quando o sacerdote espargia o sangue do animal sacrificado, simbolizava um tipo, uma figura do que aconteceria quando Jesus morresse na cruz. Todo este esquema de sacrifício foi encerrado quando o último profeta apontou para Jesus e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Jesus foi para a cruz substituindo o sacrifício de animais e tudo que simbolizava o espargimento do sangue sobre o trono de misericórdia. Jesus foi o Cordeiro de Deus que abriu o trono de misericórdia para você e para mim. Por causa de Jesus, Deus derrama a misericórdia dele sobre nós. 2 palavras muito importantes na Bíblia são misericórdia e graça. Como já vimos, a graça de Deus é manifestada quando Deus nos dá coisas maravilhosas que não merecemos. A misericórdia de Deus é manifestada quando Deus impede que recebamos aquilo que merecemos. Quanto mais eu envelheço, mais quero conhecer o que é misericórdia. Acho que isto acontece quando percebemos que, quando chegarmos diante do trono do julgamento, a última coisa que vamos reivindicar serão os nossos direitos. Será que você fará isto? Reivindicará seus direitos diante do trono no dia do julgamento? Você vai precisar de um bom advogado para fazer isto. E nós temos um. Jesus Cristo intercede por nós. Guarde bem isto. Você não vai querer os seus direitos no dia do julgamento. Você vai precisar da misericórdia de Deus. Esta é a grande verdade. E esta misericórdia foi manifestada e derramada sobre nós por Jesus Cristo. É isto que a palavra propiciação significa. Nós precisamos encerrar o programa de hoje, mas deixa eu lembrar mais uma vez a você que há possibilidades de você ser justificado, mais do que perdoado. Há possibilidades de você estar diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Basta você receber Jesus Cristo e aceitar o sacrifício de Jesus na cruz como real. Pense nisso. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.